Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o professor André Monte e hoje nós vamos trabalhar com dilatação térmica. Não sei se vocês já perceberam, às vezes na casa de vocês, com essas mudanças de temperatura, a porta do armário da cozinha começa a pegar uma porta na outra, a porta do quarto às vezes começa a agarrar um pouco ou arrastar no chão. Isso é chamado de dilatação térmica. Isso acontece com a mudança de temperatura. Agora, professor, por que isso acontece? Olha, vamos lembrar um pouco. O que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação de moléculas. Então, a temperatura de um material é o grau de agitação das partículas desse material ou das moléculas. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu pego um pedaço desse pincel aqui e coloco no microscópio e vou analisar. Eu vou ver ali uma cadeia de moléculas. Então eu sei que essas moléculas têm um certo grau de agitação. E esse grau de agitação é a temperatura. E se eu ceder energia térmica para uma dessas moléculas, então nós sabemos que nós vamos aumentar o grau de agitação delas. Nós vamos aumentar a energia cinética dessas moléculas. E quando nós aumentamos a energia cinética dessas moléculas, como elas estão ligadas, elas vão passar energia cinéticas de uma para outra. Passando energia de uma para outra, a distância média entre elas vai aumentar. Então vai sofrer uma certa alteração no volume desse material, tanto quanto na área e no comprimento dele. Vamos a uns exemplos do nosso cotidiano aqui, por exemplo. Não sei se vocês já perceberam quando um carro está passando num viaduto ou numa ponte, de tempos em tempos você ouve um barulhinho da roda do carro passando numa fenda. Essa fenda no viaduto é chamado de junta de dilatação, para permitir que o viaduto sofra variações de temperatura sem danificar a estrutura. O trem de ferro, o metrô, quando ele está andando, você escuta uns barulhinhos de tempos em tempos, é a roda passando em uma fenda. Essa fenda também é chamada de junta de dilatação, porque os trilhos do trem, eles não são colocados assim juntinhos um do outro. Há uma certa distância entre eles. Por quê? Porque se o trilho ali perto acontecer uma variação de temperatura muito grande, esse trilho pode dilatar sem danificar a sua estrutura. Então isso aí é um sistema quase que de proteção para essas grandes obras. Quando você está tomando banho na função inverno, aquele banho bem quente, você fica muito tempo no chuveiro e a chave desarma. A chave que nós chamamos de disjuntor. Esse disjuntor, ele vai desarmar por dilatação térmica, porque lá dentro dele, que nós vamos falar futuramente, tem as lâminas chamadas lâminas bimetálicas, que ela funciona por dilatação térmica. Gente, tem tanto lugar que nós podemos presenciar isso, até no azulejo da sua casa, na cerâmica, no porcelanato. Vocês podem perceber que há uma distância entre eles, que é chamado também de junta de dilatação. Não sei se vocês moram ou já dormiram numa casa de madeira. Durante o dia, o sol aquecendo a casa de madeira ali, as madeiras sofrem o quê? Uma dilatação térmica. Essa dilatação é devido ao aumento de temperatura. E no cair da noite, a noite vai ficando mais friozinho, a casa vai diminuindo a temperatura. E as madeiras vão sofrendo uma certa contração. Se as madeiras vão sofrendo uma certa contração, vai fazendo uns barulhinhos dentro de casa ali. Dá a sensação que tem alguém andando lá dentro, uma alma penada ou coisa assim do tipo. Mas não é nada disso. É apenas uma dilatação térmica que essas madeiras estão sofrendo. Beleza? Então vamos lá. Chega de exemplos. Vamos para a aula prática. Agora vamos brincar com a dilatação linear dos corpos. Mas, prof, o corpo, quando ele dilata em todas as dimensões. Sim, quanto à área, volume e comprimento. Mas, primeiramente, nós vamos calcular apenas a dilatação linear. Vamos calcular o comprimento que sofreu uma variação aí
sofreu o comprimento que variou com o aumento de temperatura, beleza? Então vamos lá. Vamos considerar que eu pego uma barra de alumínio, por exemplo. Poderia ser de outro material também, tanto faz. Essa barra de alumínio, olha, ela tem um certo comprimento inicial, que equivale aqui a mais ou menos 50 centímetros, e ela está a temperatura ambiente, equivalente a 27 graus Celsius, por exemplo. Então ela tem uma certa temperatura inicial e um comprimento inicial. Por que comprimento inicial? Porque se eu alterar a temperatura dela, ela vai alterar o comprimento. Então vamos aqui, ó. Eu vou chamar de L, que eu até coloquei aqui no canto. L é o tamanho do condutor, ou você pode colocar aí o comprimento do condutor. E T vai ser temperatura. Então L0 vai ser comprimento inicial do meu condutor. Então no início, quando eu começo a analisar o meu sistema, e T0 é a temperatura inicial desse material. Então, menino, se eu aqueço esse material, ele vai dilatar, aumentando o seu volume. E se eu resfrio esse material, ele também vai dilatar. Mas só que essa dilatação vai ser uma diminuição no seu volume. Então, quando eu aumento a temperatura, o volume dele aumenta. Quando eu diminuo a temperatura também diminui. Lembrando que nós não estamos falando de substâncias anômalas. Eu estou pegando substâncias comuns. As substâncias anômalas nós vamos trabalhar em outro vídeo, tá beleza? Então nós estamos, por enquanto, trabalhando substâncias comuns. Então substâncias comuns é o seguinte: se eu aumento a temperatura, ela aumenta o volume. Se eu diminuo a temperatura, diminui o volume. Beleza? Então vamos supor que essa barra de ferro sofra um aumento de temperatura. Então vou colocar aqui, ó, ela sofra um aumento de temperatura. Quando ela sofre um aumento de temperatura, então ela vai sofrer um ΔT maior que zero. Profs, o que é esse ΔT? Delta na física significa para a gente variação. Então, se eu coloquei ΔT, é variação de temperatura. E como nós calculamos qualquer variação? Pode ser de velocidade, de aceleração, de energia. Variação de qualquer coisa, que no caso nosso é temperatura, é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Você pode colocar TI, aqui pode colocar TF, tá? Que Deus tocar no seu coração, você pode calcular aí. Pode colocar. Então, o que é esse ΔT? Que sofreu um aumento de temperatura. ΔT maior que zero, um aumento de temperatura. Se fosse um ΔT menor que zero, diminuiu a temperatura. Então, se essa barra aumentou a sua temperatura, então, teoricamente, nós já sabemos, se eu aumento a temperatura, o seu comprimento vai aumentar. Então, ela vai sofrer uma certa dilatação e, após esse aumento, ela vai ter uma temperatura final e também vai ter um comprimento final, que eu vou chamar esse comprimento de L. Então, olhando para o desenho aqui, que óbvio que eu coloquei aqui bem exagerado, o comprimento final dessa barra é maior que o comprimento inicial. Se eu comparo o final com o inicial, eu percebo que tem um pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, vai ser a diferença entre os dois. Então, esse pedaço aqui eu vou chamar de ΔL. Fala para mim aí, ó, o que é esse ΔL? Isso, ΔL é a variação do comprimento do material, ou a variação do tamanho. Profs, como nós vamos calcular a variação do comprimento desse material? Variação do comprimento, olha aqui, é o comprimento final menos o comprimento inicial, ok? Então é o seguinte, agora eu preciso calcular, preciso de uma fórmula para brincar com isso. Então olha aqui, a variação do comprimento do material, essa variação aqui, que sofreu com o aumento de temperatura, vai depender de quê? Quais são as variáveis que nós temos? Olha,
essa variação do comprimento, ela depende de L0. O que é o nosso L0? É o comprimento inicial da barra. Então, quanto maior o tamanho da barra, maior a variação do comprimento. Então, deixa eu colocar aqui do lado, ó, que a variação do comprimento da barra, eu vou colocar como umas setinhas, explicando para a gente, e essa setinha vai significar proporcionalidade, que o tamanho da barra é diretamente proporcional ao comprimento inicial. Que é isso, prof? Quanto maior o comprimento inicial da barra, maior será a sua dilatação, maior será a sua variação de comprimento. Quanto menor o comprimento da barra, menor a variação de comprimento. E qual outra variável que nós temos aqui? Fala para mim aí. Qual é a outra variável que nós temos? Opa, temperatura. Então depende do quê? Da variação de temperatura. Mas tem mais uma coisa. Isso vai depender também do que esse material é feito. Se é ferro, se é chumbo, se é zinco, se é cobre. Então, para diferenciar essas barras, eu preciso de um alfa. O que significa esse alfa? Alfa, coloquei aqui de lado, é o coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente de dilatação linear é como se fosse o calor específico de um material. Como se fosse, porque ele é tabelado e ele vai variar de material para material. Então não precisa preocupar com isso, porque não precisa decorar essas constantes. Então o alumínio vai ter um alfa, o ferro vai ter um alfa, o chumbo vai ter outro. E isso vai variar de material para material. Por exemplo, aqui, ó, peguei uns valores que são tabelados. O alfa do alumínio. O coeficiente de dilatação linear do alumínio é 23 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius. A menos 1 é a unidade de medida. O que isso aqui quer dizer? 23 vezes 10 a menos 6. Quando eu aumento a temperatura, ou diminuo, tanto faz, a temperatura de um material em 1 grau Celsius, essa é a proporção do material que vai variar. Com o aumento de temperatura, aumenta nessa proporção. Com a diminuição de temperatura, diminui nessa proporção. Olha, 10 a menos 6, gente. 10 a menos 6 é a mesma coisa que você pegar 1 milímetro e dividir por 1000. Então é um tamanho... Se você pegar uma barra de 1 metro, por exemplo, você não consegue ver isso a olho nu. Mas você sabe que vai dilatar, mas é difícil perceber isso. Outras coisas que tem em nossa casa. O alfa do vidro. Esse vidro comum. Esse vidro de copo Lagoinha. Vidro de copo de massa de tomate, por exemplo. Aqueles copos de milho. Aquele vidro comum, o alfa dele é 9 vezes 10 elevado a menos 6. O vidro pirex, que são feitos pratos, xícaras, forma. Esse vidro pirex, às vezes está escrito no próprio vidro, é a qualidade do vidro, porque o alfa dele é menor que o alfa do vidro comum, quase 3 vezes menor. Mas por que tem essa diferença? Porque a variação do material, ela é diretamente proporcional ao alfa. Então, olha, quanto maior o alfa, o coeficiente de dilatação desse material, mais fácil é para ele dilatar. Menor alfa, mais difícil é para dilatar. Então, por isso que há essa diferença entre vidro pirex e vidro comum. Quando você vai tomar um café da manhã, por exemplo, numa xícara de vidro, está escrito lá pirex, porque a dilatação, o coeficiente de dilatação dela é pequeno. Então, a dilatação sofrida pela xícara vai ser bem pequena. Agora, se você colocar uma coisa bem quente num copo Lagoinha, que é o copo americano aí, que é esse vidro comum, por isso que é mais barato, ele pode sofrer uma dilatação maior e pode até chegar a romper. Então, maior alfa, maior dilatação. Menor alfa, menor dilatação. Beleza? E outra relação que podemos ter aqui. A variação do comprimento do material também vai ser diretamente proporcional
a variação de temperatura. Então, maior dilatação, maior diferença de temperatura. Menor dilatação, menor diferença de temperatura. Então, isso aqui são tudo diretamente proporcionais. Agora, vamos para a nossa equação aqui, ó. Vamos às unidades de medida, que às vezes na física é o que nos pega um pouco. Por exemplo, comprimento no Sistema Internacional de Unidades é dado em quê? Isso, metros. Então eu tenho que colocar obrigatoriamente metros? Não. Você pode colocar em metros, centímetros, milímetros, mas se você colocar o seu comprimento inicial em centímetros, a sua resposta vai ser dada em centímetros. Se você colocar em milímetros, a sua resposta vai ser dada em milímetros. Então temos que tomar esse pequeno cuidado aí. ΔT, no Sistema Internacional de Unidades, sabemos que a temperatura no SI é Kelvin. Mas também aprendemos no vídeo anterior que a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Então, tanto faz a variação em Celsius ou em Kelvin. Tranquilo, queridos? Meninos, eu espero que tenha ajudado vocês. E nos próximos vídeos nós vamos ver dilatação superficial e volumétrica. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!